Acabei de contratar o Hold, fui fazer o orçamento e não deu certo. O que tá faltando? O que eu preciso fazer? Vamos lá então. Se você tá aqui, ó, acabei de fazer essa conta, tá tudo zerado, tá até aqui, ó, com 7 dias grátis pra gente fazer o nosso teste da nossa conta. O que a gente faz? Pra fazer um orçamento dentro do Hold, você vai vir em CRM e painel de negociação. Aqui então você vem em novo orçamento, coloca o nome do teu cliente, o título do teu trabalho e aqui ele já abre para você colocar a sua proposta. Então a gente vai inserir um item no nosso orçamento, na nossa proposta. A gente vem aqui em novo item. Vamos escolher aqui adesivos. Vou colocar adesivo branco e aqui tem um checklist que é onde ele vai adaptar o teu orçamento para a necessidade desse cliente. Você diz se vai ser aplicação, onde vai ser, quantas pessoas farão o trabalho, qual veículo que vai fazer deslocamento, qual o total de quilômetros ida e volta, e tudo isso você pode modificar também conforme a necessidade do seu trabalho. E aqui você avança. Avançou, você vai colocar agora as dimensões do seu trabalho, coloca a largura e a altura, prestando sempre atenção nas dimensões que ele está aqui pedindo, coloca o número de cópias, coloca a informação da descrição. E ele é multimedidas, então eu posso trazer aqui medidas diferentes também. E posso fazer inclusive isso aqui, ó, multiplicado. Vou dizer que eu tenho 5 lojas e em cada loja eu quero essa mesma quantidade. Aqui então na mídia de impressão eu confirmo a minha matéria-prima. Verifico se está tudo selecionado. Eu posso trazer aqui uma seleção apenas e posso deixar tudo selecionado. Se eu deixar tudo selecionado, o Hold vai escolher para mim e eu vou avançar. Ele deu para mim aqui o cálculo com um total do valor aqui de R$ 459. Vindo aqui nesses dois tracinhos para baixo e vindo em custos, eu tenho aqui o valor das matérias-primas, porém os processos eles estão zerados, ou seja, a minha mão de obra no orçamento está zerado. E é isso que você pode estar achando que está errado dentro do seu orçamento, e tá, né? Digamos assim. Ele conseguiu fazer o cálculo do tempo de tudo, tranquilamente. Só que ele não entende ainda os custos da tua empresa. Ele não sabe quanto é que custa o valor hora dentro da tua empresa, porque você ainda não alimentou essa criança aqui. A matéria-prima ele já está alimentada com o valor médio de mercado. Então todo o seu estoque dentro do Hold ele já está com preço médio de mercado. O que você tem que fazer é revisar se esses valores são os valores que você trabalha hoje dentro da sua empresa. Para revisar os valores de matéria-prima, você vai vir aqui no menu principal em estoque e matéria-prima. E aqui eu vou procurar, por exemplo, a matéria-prima que a gente utilizou, que é o vinil, adesivo branco. Vou clicar para abrir essa matéria-prima e aqui eu tenho todas as opções de matéria-prima que vem no sistema. E aqui vocês podem editar, adicionar ou excluir qualquer uma dessas matérias-primas. E aqui em preço, você tem aqui então o valor médio de mercado do metro quadrado de cada opção. Então revisem se os valores da matéria-prima está ok. Próximo passo importante é aqui nesses processos a gente começar a contar para o sistema quanto é que custa a nossa empresa. Ou seja, o valor de custo hora. O que você precisa fazer então? Se o sistema já te dá matéria-prima, você vai fechar aqui, vai vir no menu principal em custeio e centro de custos. E é aqui que teu jogo vai começar a virar. Esse centro de custo vai te dar o poder de entender quanto é que custa hoje a tua empresa para você. Quanto é que custa para manter a tua empresa aberta. Além disso, ele vai te contar de forma direta e eficiente quanto custa a hora de cada setor produtivo da tua empresa. E outro ponto importante, que o valor do centro de custos que a gente encontrar é justamente o valor do famoso ponto de equilíbrio, que vai aparecer aqui em relatórios, ponto de equilíbrio. Aqui em custo fixo, vai aparecer então o valor que a gente encontrar lá no centro de custos. Agora aqui pra gente tá tudo zerado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui em centro de custos e vai começar então a contar para o sistema como é que vão ficar os teus números. A gente tem uma videoaula completíssima sobre centro de custos que eu vou deixar aqui no link para vocês. Se você não estiver achando, chama a nossa galera do atendimento, chama o nosso suporte que eles passam o link para vocês. Mas basicamente a primeira coisa que você tem que fazer
é contar para o sistema se você trabalha com todos esses centros de custos aqui. Ana, eu não trabalho, por exemplo, com expedição. Então você vem aqui nesse quadradinho e seleciona a opção do centro de custos que você não trabalha. Feito isso, vem aqui em ações e coloca em desativar. Quando você clicar em desativar, ele vai pedir para você confirmar, e se você colocar que sim, ele vai te mostrar essa opção, contando que existem processos vinculados ao centro de custos de expedição. Ou seja, a nossa equipe desenvolveu vários processos para vocês, assim como as matérias-primas. E lá nesses processos, eles já contaram assim que geralmente, por exemplo, o processo de embalagem vai ser feito pelo setor de expedição. Mas, como eu estou contando aqui para o sistema que eu não tenho esse setor dentro da minha empresa, que quem faz, por exemplo, essa embalagem é o acabamento, então eu venho aqui e conto que tudo que for de expedição agora vai ser de acabamento e vou confirmar. Feito isso, então, agora a gente vem aqui no nosso setor principal, que é o setor mãe da sua empresa, que é o administrativo. E aqui em despesas, eu vou contar de um por um aqui qual é o custo mensal que eu tenho com cada uma dessas despesas. E essas aqui são despesas gerais da sua empresa. Por exemplo, a água, eu não consigo setorizar falando que o setor da minha produção usa tantos por cento da minha água, o setor do comercial usa tantos por cento da minha água. Então ele é um setor que vai para a empresa toda. Ela é um custo administrativo. E depois vocês vão entender que toda empresa vai pagar por esse custo. Então, como toda empresa utiliza, toda empresa tem que pagar. Então, se você colocar dentro do administrativo, esse valor vai ser pago pela empresa toda. Então, a gente vem aqui e conta que, por exemplo, eu gasto R$400 em água, alimentação R$200, eu pago aqui R$3.000 de aluguel, assinaturas, e assim eu vou colocando todos os gastos que eu tenho. Se você, por exemplo, não tem nenhum gasto com associações, vem no xizinho e remove aqui sem problema nenhum. E aqui no final, você também pode clicar nesse maisinho e adicionar alguma opção que não esteja aqui. E aí, então, você vai colocando todas as opções. IPTU e IPVA, por exemplo, ele vem anualmente para você, mas aqui você tem que pegar esse valor anual e dividir por 12 para trazer aqui o custo mensal dessa tua dívida. Aqui em despesas e funcionários, por exemplo, você vai contar aqui o pessoal que trabalha no administrativo. Coloco a função e aqui eu trago também o salário da Natália e os encargos também. Esses encargos você sempre tem que prestar atenção. Qual é o plano da sua empresa? Se é, por exemplo, um Simples Nacional, se você tem um funcionário CLT, os encargos serão por volta de 45%. Já um dono de empresa pode ficar entre 11% e 20%, mas sempre esses valores devem ser confirmados com o seu contador. E aí você vai preenchendo o salário, então, de toda a sua equipe. E aqui embaixo a gente tem depreciação de imobilizados, a gente tem computadores, móveis, veículos, você pode acrescentar outras opções ou remover. Eu conto, por exemplo, que eu tenho 3 computadores no meu administrativo, que o total deles juntos dá R$12.000. Eu pretendo utilizar eles ainda por 48 meses. E no final da vida, ali daqui a 48 meses, eu vou conseguir vender eles ali no máximo por R$3.000. E aqui o sistema então já calcula para mim qual vai ser a depreciação desses meus computadores, ou seja, quanto que eles estão desvalorizando por mês aqui na minha empresa. Aqui eu coloco o total dos meus móveis, geralmente o pessoal não vende, então não precisa colocar. Veículo. Se você tem um veículo que ele funciona para a empresa toda, pode colocar ele aqui no administrativo. Mas se você tem um veículo que ele é exclusivo da sua instalação, não coloque ele aqui. Você vai colocar ele no setor da instalação. Então aqui eu coloco o meu carro que eu tenho da empresa como um todo, coloco quanto tempo eu pretendo utilizar esse carro e por quanto eu vou vender ele no final da vida dele, ou seja, quando ele não servir mais para minha empresa. Então agora a gente já tem aqui o valor do nosso setor administrativo. E olha só em que etapa que eles estão aqui do nosso centro de custos. Eles aparecem aqui como a despesa do setor administrativo e também aqui nesse campo rateado. Por quê? Porque futuramente todo esse valor aqui de 29.579 vai ser dividido para todos os outros setores que são produtivos. Porque aqui no centro de custos a gente tem 3 tipos de setores: administrativo, auxiliar e produtivo. O administrativo e auxiliar, eles não pagam as contas da empresa, mas eles dão despesas. O ARrecadaBrE, que é o sistema que a gente utiliza no nosso centro de custos, ele entende que só os setores produtivos, ou seja, quem coloca a mão na massa na hora de produzir o seu produto, é quem vai pagar as contas. Ou seja, o setor de corte, de impressão, produção, instalação,
produção. E ali o arte final, às vezes você pode considerar como produtivo e às vezes como auxiliar. Se ele for auxiliar, ele não paga conta. Então o valor dele vem para o campo rateado para que os outros paguem as contas dele. Se você colocar ele como produtivo, ele já começa a pagar conta assim. Esse aqui, ele tá como produtivo. E a gente sabe isso porque aqui em NHP, número de horas produtivas, ele tem esse númerozinho aqui. O administrativo e o comercial, eles estão sem. No administrativo, no tipo, ele traz administrativo. No comercial, no tipo, ele traz aqui comercial. E ele entende que ele é um auxiliar. Se eu vier aqui, por exemplo, no meu setor de produção, eu tenho aqui que ele é o tipo produtivo e ele é hora homem. Ou seja, quanto mais pessoas eu tiver, quanto mais mão de obra que eu puder contar, mais eu vou poder entregar o meu serviço com rapidez. Mais eu consigo, por exemplo, fazer ali a montagem de uma letra caixa. Não depende tanto da máquina, e sim do meu processo de mão de obra, de hora homem. Se eu tiver um setor, por exemplo, aqui de impressão, eu tenho que ele é o tipo impressão hora máquina, e ele é um setor produtivo. Quando eu digo que ele é um setor hora máquina, eu vou trazer as horas que a minha máquina consegue produzir e não a quantidade de mão de obra, porque a minha impressora ela tem um tempo de produção dela e não depende de quantos funcionários eu tenho ali olhando para ela imprimir. Isso não vai fazer diferença. O meu funcionário ele vai ajudar na hora de fazer troca de bobinas, na hora de ligar a máquina, na hora de fazer a manutenção do dia a dia dela. Então toda máquina sim precisa de um funcionário ali, uma certa porcentagem naquele setor, mas não depende da produtividade em si do homem, e sim da máquina. Então ela é uma hora máquina. Vindo aqui em despesas, eu coloco aqui todas as despesas gerais da minha máquina, o meu impressor que trabalha aqui, coloco a função e aqui eu trago horas mês. Essa hora aqui é quanto que o Carlos trabalha aqui nesse setor. Pode ser que o Carlos trabalhe tanto no setor de impressão como no setor de corte, por exemplo. E aí eu trago proporcional. Esse 147 já aparece aqui em todos os setores, você vai perceber. Porque se a gente pegar todas as horas que a gente pode contar do teu funcionário e tirar aquelas pausas, por exemplo, ir ao banheiro, tomar água, lanches, cafezinho, olhar Instagram, vai chegar ali no número aproximado de 147 horas. Porque são as horas que a gente realmente pode contar com a mão de obra desse teu funcionário. Então a gente conta que 100% das horas produtivas do Carlos são 147 horas. Se o Carlos ficar aqui 50% do tempo dele, eu sei que aqui ele vai ter 74 horas mês nesse setor. Se o salário do Carlos for R$3.000, como ele fica aqui só 50% do tempo dele, então aqui eu coloco só 50% do salário dele. Se tiver mais funcionário, você pode acrescentar também. Aqui em depreciação de imobilizados, a gente vai trazer o valor então da nossa impressora. A gente conta aqui quanto tempo a gente vai utilizar ela em meses. Vou colocar que eu vou utilizar por 60 meses. O valor dela foi 80 mil. Daqui a 60 meses eu consigo vender ela por 50 mil. E agora eu sei que a depreciação dela por mês é de R$500. Se eu tiver uma outra impressora que ela traz as mesmas características, ela tem o mesmo tamanho, a mesma produtividade, eu posso trazer ela aqui no mesmo setor e coloco aqui, por exemplo, que essa aqui é 75 mil, vou utilizar por mais 48 meses e consigo vender ela ali no final da vida por 45 mil. E aí eu coloco todos os outros valores. Se eu tiver impressoras com características muito diferentes, tempo de impressão e produtividade muito diferentes, então eu posso inserir um centro de custo somente para essa minha outra impressora. Aqui, por exemplo, eu vou salvar. Aqui a gente já começa a ter algumas atualizações de alguns números. Para inserir um novo setor, a gente vem inserir centro de custos e coloca aqui, por exemplo, o setor de impressão 2, setor router. Ele é o tipo produtivo, hora, máquina, porque vai depender do tempo de produtividade da minha router. Vou salvar. E aí eu preencho então os dados dessa minha router, como as despesas rotineiras, o funcionário que vai trabalhar, o Carlos 50%, coloquei as horas e o salário proporcional, coloquei o equipamento e vou salvar. Se eu tivesse mais uma router com as mesmas características, eu poderia aqui vir em despesas e inserir aqui também mais uma router. Sempre que eu fizer uma compra muito grande, eu tenho que vir aqui e contar para o sistema que essa compra ela foi feita e sempre atualizar quando vier modificações muito grandes na minha empresa. Aqui, como eu coloquei duas routers, cada um delas eu vou considerar como 100% do tempo, ou seja, 147
297 horas por mês. Então eu tenho que vir em dados gerais e aqui em horas produtivas eu tenho que colocar 147 vezes 2, 294 horas. E aqui no meu valor hora, que tá R$111, porque ele tá considerando que o total do meu setor aqui, ele tá sendo pago só por uma router. Quando eu contar que são duas routers, ou seja, 294 horas produtivas de salvar, o valor hora dela já passa para R$55,97. Só, clicando aqui no setor, eu tenho que um funcionário trabalha, eu tenho 294 horas produtivas, a despesa principal do meu setor, ele deu 3.125. O total rateado, 13.000. E a despesa total, o custo total, ficou 16.455. Mas aonde que vem esse valor aqui de 13.000? Ele tá puxando aqui para ele aqui o proporcional do meu custo administrativo, porque são os setores produtivos que vão pagar a conta do administrativo. E agora eu vou preencher o meu centro de custos completamente. Aqui então eu preenchi o centro de custos produtivo, que eu trouxe então cada um dos meus funcionários com as funções. E aqui a hora meio, significa que se tem 147 aqui em cada funcionário, significa que ele fica aqui 100% do tempo dele. Quando eu finalizar esse centro de custo, eu tenho que pegar esse valor, somar e colocar aqui em dados gerais para que o meu valor hora fique correto e salvar. E aqui no meu setor de acabamento, eu contei que eu tenho 2 funcionários, 100% do tempo. Então aqui em dados gerais eu tenho 294 horas. Mas se um funcionário meu acabar saindo, por exemplo, eu venho aqui nesse xizinho e aqui agora eu só tenho 147 horas mensais que ele está trabalhando. Então, eu sempre tenho que vir em dados gerais, modificar aqui que são 147 horas e dar o OK e salvar. E aí, a hora do meu setor, ele é atualizado. E conforme você preenche, você vai percebendo que os números vão dançando no seu centro de custos. E aqui no final, você consegue estudar. Aqui tem todas as despesas de cada setor em específico. Aqui o quanto foi absorvido pelos setores produtivos do que os setores administrativos gastaram, ou seja, o custo dos setores administrativos são pagos pelos setores produtivos. E eles são pagos de forma proporcional, ou seja, cada um carrega a cruz que ele merece. Feito isso, aqui no final a gente encontra o número que é o custo da sua empresa. É esse valor que custa para você manter a sua empresa aberta todos os meses. E vindo aqui em relatórios, ponto de equilíbrio, a gente já entende aqui qual é o custo fixo que você tem que atingir. Quando você conseguir ter um retorno financeiro dos seus orçamentos que chega a esse número de 82.000, significa que você pagou as suas contas. E só depois disso você começa a lucrar. E cada venda que você faz alimenta aqui esse ponto de equilíbrio. E quando ele chegar em 100%, significa que você pagou o seu custo fixo. E a partir disso você começa a lucrar. Então, se a gente voltar lá naquele nosso orçamento de CRM painel de negociação, abrir aqui o nosso orçamento, a gente vai inserir o item novamente do nosso adesivo branco impresso, colocar as mesmas opções, as mesmas medidas, mesmas matérias-primas, vamos avançar. A gente já tem um preço completamente diferente. E olha só, a quantidade de metros quadrados é a mesma. Expandindo aqui e vindo em custos, ele trouxe aqui o mapeamento das mesmas matérias-primas pra gente, só que agora aqui ele tem mapeado a mão de obra do nosso serviço. Ele mapeou aqui os tempos, também tinha mapeado antes, só que antes ele não sabia quanto é que custava a hora de cada setor. E agora, depois que a gente fez centro de custos, fica muito fácil, porque em todos os seus orçamentos agora você vai ter o custo da sua mão de obra. Ele pega o custo do valor da mão de obra, o tempo que foi gasto e traz aqui o valor proporcional para dentro do seu orçamento. Aqui na instalação a gente contou que tinha 2 funcionários para fazer essa aplicação. Então aqui eu trago o valor que ele foi mapeado e multiplico por 2, porque o salário dos 2 está sendo pago para fazer esse trabalho. Aqui nos indicadores você tem um resumo da venda. Aqui a gente tem o valor que foi gasto de matéria-prima e aqui o valor que foi gasto de mão de obra. E olha só, quando você tem uma venda que o custo de mão de obra é maior que da matéria-prima, você tem um retorno financeiro muito melhor. Aqui ele diz o total da venda, o percentual da sua venda, que é 30% de lucro, o quanto é isso em dinheiro. Aqui a gente tem a contribuição marginal em porcentagem em valor e aqui a gente tem o IRG, Índice de Representatividade Geral. Esse valor de margem de contribuição é esse valor do lucro mais esse valor da mão de obra.
Ou seja, é o valor que alimenta justamente o ponto de equilíbrio. E aqui a gente sabe exatamente com esse valor de índice de representatividade geral qual a porcentagem que seu ponto de equilíbrio vai subir exatamente. Ana, esse preço tá muito alto, tá muito baixo, não é o preço de venda final que eu faço. Não tem problema. A especialidade do Hold é te mostrar isso aqui. Quanto é que custa para você fazer seu orçamento? O preço, o Hold te dá a liberdade para você trabalhar como você precisa. Em Centro de Cursos, Produtos e Serviços, você encontra a lista com todos os produtos. E você vai verificar, abrindo qualquer um desses produtos, vindo em preço, que você tem uma variedade de métodos de cálculo para escolher, podendo ser margem por variável, por margem, preço fixo, preço por quantidade e muito mais. Cada um desses que você clicar, você pode vir em ver detalhes e você vai verificar e personalizar como você quer trabalhar esse seu produto. Se eu colocar aqui, por exemplo, que vai ser por preço fixo e ver em detalhes, ele me dá a opção de escolher se eu quero vender metros quadrados, por unidades, e eu também posso determinar um preço de venda e um preço mínimo. Se eu colocar na opção, por exemplo, de margem, eu posso vir ver detalhes e colocar, por exemplo, que eu quero trabalhar a partir de agora em 45%. Ou manter em 30%. Posso também mudar aqui a margem mínima, garantindo que o meu vendedor não consiga vender abaixo de 25%. Isso eu posso fazer em qualquer modalidade de preço e personalizar do jeitinho que eu quiser vender, tendo o controle de todos os números dentro do Hold. Aqui diretamente no seu orçamento, inclusive, você pode contar que na verdade você quer trazer isso com 45% de margem de lucro, aplicar e recalcular. E aí ele já traz para você com segurança e rapidez o teu orçamento agora com 45% de lucro. Observe que aqui ele não está trazendo nem comissão nem custo financeiro. Para você fazer isso, você vai vir aqui em condições comerciais, conta a forma de pagamento que vai acontecer. Vou colocar 3 vezes no crédito. Vou colocar aqui a comissão do meu funcionário. Coloca aqui a data que eu quero fazer essa entrega, vou salvar e ele já faz o recálculo pra gente na mesma hora. E agora nos indicadores a gente também tem a comissão, o custo financeiro e o valor ele é atualizado garantindo 45% de lucro. Aqui no raiozinho você tem todas as opções como abrir o checklist, conceder desconto. Vou colocar aqui 10% de desconto e salvar e ele já traz então um recálculo pra gente no nosso orçamento. E agora é só mandar o seu orçamento pro cliente no qual ele pode conversar com você ou enviar a aprovação diretamente pela proposta. E agora é com você. Alimenta o teu centro de custos e já pode fazer o teu orçamento. Verifica ali os custos e o preço é com você. Como é o preço que você trabalha aí na sua área e já alinha tudo dentro do Hold. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou chama a nossa equipe de suporte. Até o próximo vídeo e não deixe de fazer as tarefas de casa.